Olá! Hoje eu vou dar uma faladinha sobre ressentimento, um tema bem animado para o Natal. É que sei lá, eu sou assim, né? Não é que eu tô ressentido, eu só acho que isso acontece, né? E parece que está acontecendo bastante. Por isso que eu resolvi falar disso. Já estudei sobre isso e daí caí nas garras do Nietzsche, né? Como eu seguidamente estou falando, que ele, em várias obras, ele relata sobre isso. Ele é puto da vida com o ressentimento, então acaba me afetando. E daí tá, então eu acho que é importante, porque me parece, acho que se ele vivesse hoje ele ia ficar assustadíssimo. Por que que eu tô falando isso? E claro, tô falando de forma pejorativa, tenho que me cuidar aqui tenho que me controlar um pouco, porque são temas bem delicados. Talvez dando uma brincada fica mais fácil da gente lidar com isso aí, né? Eu meio que tento nessas minhas falhinhas assim não condenar ninguém para também não me prejudicar, porque parece que eu não sou bobo. E então eu acabo dando o exemplo de mim, das falhas que eu tenho, das coisas ruins que pertencem a mim, mas também fazer muito isso é meio vulgar, meio ridículo, né? Eu acho legal ser ridículo, mas tudo tem limite. E então eu culpo a humanidade inteira, porque no final das contas acho que todo mundo tem um pouquinho de tudo, né? E o legal é a gente conseguir aprender e refletir sobre essas coisas e assumir as responsabilidades. E daí que entra o tema. Porque, tá, o que que vem na cabeça, né? A gente fala de ressentimento, vem ressentir, vem mágoa, né? Uma coisa que a gente se pega pensando que a gente se ofendeu, que a gente sentiu, então a gente segue sentindo essa tristeza, essa coisa ruim que nos aconteceu, alguém que nos fez algum mal, né? E hoje tem, né, junto com isso, uma liberdade para a gente discutir os temas assim da humanidade, né, que uma vez não tinha. Então a gente tem hoje, a gente apesar dessa sempre essa complexidade que é que liberdade que a gente tem, o que tem democracia, não tem democracia, mas, né, mas assim, hoje a gente tem liberdade de falar o que a gente quer, mais do que tinha antes. A gente se dá essa liberdade, assim como liberdade para trocar de sexo, para opção sexual, para opção política, para brigar com a família, para se rebelar com quem quer que seja. Então a gente me parece ser uma evolução, uma vitória isso aí. Só que ao mesmo tempo, né, não é muito simples, porque por exemplo, tem essa luta aí contra qualquer tipo de preconceito, que é legal, que eu acho que é uma coisa que precisa, que é com esses preconceitos estruturais que a gente tem e a gente sabe que a gente tem. Mas junto com isso vem essa condenação, né? Essa eleição de um culpado, né? Hoje o maior culpado é o homem branco, né? Eu no caso, eu e meus contra parentes, contra patentes, contra outros parecidos comigo. E tá, e é mesmo. Eu acho que o homem branco, né, foi o grande opressor no mundo, né, até hoje, assim, a gente enxerga isso. E dá para criticar isso, né? O problema, daí vem o ressentimento no sentido reativo, que o Nietzsche falava, que é a gente pegar uma ideia, se apropriar de algum pensamento e de alguma coisa que realmente existe, uma ação que aconteceu, né, efetivamente. Então, sei lá, teve escravo, o homem branco, alguém foi lá e escravizou. Um negro, o índio, um outro branco mais humilde, isso aconteceu. Pela força, né? E essa ação, ao longo do desenrolar da civilização, ela foi se suavizando, mas continua tendo a opressão, né? E a ação se transformou em emoção, em sentimento. Então,
ainda tem a ação propriamente dita, mas em termos de sentimento ela afeta mais gente. Mais gente sente o efeito da opressão. Mesmo não sentido na pele, vê as pessoas que sentiram na pele no passado, né, e as que sentem hoje no presente, e assume ressente aquilo, fica com aquele mesmo sentimento em solidariedade daqueles que sofreram por isso. Então vai se formando uma tendência assim, né, de reação, de ressentimento reativo a essa opressão. Até aí tudo certo. Só que começa a acontecer uma espécie de se aproveitar desse sentimento, desse pensamento, né? E começa a agir elegendo um mal, elegendo esse homem branco como um mal. Então, para qualquer situação que seja, muitas vezes, mais conveniente pensar assim, né? Que não, às vezes não tem nada a ver aquele racismo propriamente dito, e racismo e sexismo e qualquer ismo, como foi falado. Então, caiu a bateria do computador aqui, não vou conseguir deixar bem ajustadinha a minha grande edição, como eu faço sempre. Então, fica um mecanismo de sentimento, de interpretação, de visão de mundo, de possibilidade de resposta, de eleição de um opressor. Consequentemente, eu sou vítima. Então, eu me coloco como vítima, e quando a gente se coloca como vítima, já era. Tu não precisa se responsabilizar mais, né, porque tu é vítima da situação. Então, eu acho que isso também está acontecendo, e é esse o pensamento que o Nietzsche tinha. Ele condenava bastante a religião por isso, mas nem vamos entrar nesse assunto, apesar que é bem legal, mas outra hora eu falo disso. Então, eu acho que a gente tem hoje um subterfúgio aí que a gente está usando, a gente como ser humano está se aproveitando da possibilidade de se colocar como vítima, porque realmente existiram muitas vítimas, então a gente talvez foi, né, e está sendo, de alguma forma, mas se aproveita disso para não assumir responsabilidade, porque no fim é a força bruta que determina muita coisa. Mas é interessante a gente refletir sobre esse ressentimento, essa possibilidade de a gente agir como vítima e assim, quase inconscientemente, a gente se eximir da responsabilidade das coisas. E porque é genuíno, né? Com certeza muita gente foi injustiçada. Então existe essa relação oprimido-opressor. Só que ela é muito delicada para a gente sair usando isso de acordo com a nossa conveniência. Eu acho que é por aí que eu queria dar esse recadinho. Então tá, até mais a todos. Beijos.